Nesta videoaula, eu quero tratar do texto Democratização e Reforma do Estado, o desenvolvimento institucional dos tribunais de contas no Brasil recente, dos autores Maria Rita Loureiro, Marco Antônio Carvalho Teixeira e Tiago Cacique Moraes. Os autores começam o texto afirmando que as transformações ocorridas no âmbito dos tribunais de contas no Brasil se inserem no âmbito da dimensão democratizante da reforma do Estado, ou seja, na tentativa de aproximar as instituições da sociedade e de promover, junto à sociedade, mais transparência institucional, mais accountability. Então, por isso que os autores afirmam que os tribunais de contas, eles se inserem no âmbito da dimensão democratizante da reforma do Estado. Os autores, para desenvolver o texto, eles se apegam a alguns conceitos, como, por exemplo, o de desenvolvimento institucional, que será desenvolvido um pouco mais adiante, o conceito de pet dependency, que são, na verdade, padrões de comportamento que, não obstante serem criados no passado, ainda produzem um efeito, ainda influenciam o próprio comportamento, a própria instituição no presente, e eles também utilizam o conceito de conjunturas críticas, que ocorre quando uma série de fatores terminam se confluindo e produzem mudança no âmbito das instituições. Então, os autores vão utilizar esses três conceitos. Já ainda no que diz respeito ao conceito de desenvolvimento institucional, eles especificam três tipos de desenvolvimento institucional. A superposição, que ocorre quando uma função, instituição, se sobrepõe à outra. A conversão institucional, que é quando os atores, ou melhor dizendo, a instituição, ela assume novas funções. E a difusão, que é a divulgação, a expansão das funções, das tarefas, dos trabalhos desenvolvidos pela instituição para o âmbito da sociedade propriamente dita. Então, são esses três tipos de desenvolvimento institucional que serão utilizados para fazer análise dos tribunais de contas. E os autores também trabalham muito no âmbito da mudança institucional e da resistência à mudança propriamente dita. Então, a resistência à mudança se dará porque alguns autores possuem capacidade de veto, poder de veto, para barrar as ditas mudanças, as ditas transformações. E a resistência à mudança ou a resiliência à mudança também ocorre devido à incapacidade das forças de mudança de levar adiante, de promover tais mudanças. Então, o texto trabalhará também nessas duas dimensões, da mudança e da resistência à mudança propriamente dita. Os autores afirmam ainda que os estudos sobre os tribunais de conta ocorrem normalmente no âmbito jurídico, da administração pública e da ciência política. E esse trabalho, em particular, se insere no âmbito da ciência política. Por quê? Porque ele procura justamente captar, discutir esse conflito entre forças de mudança e forças que vão resistir à mudança no âmbito dos tribunais de contas. Os autores, pegando então esse conceito de momentos críticos, eles vão afirmar, vão tratar de dois momentos críticos que envolvem as mudanças no âmbito dos tribunais de contas. O primeiro momento crítico foi a própria, representado, melhor dizendo, pela própria Constituição de 1988, que trouxe uma série de mudanças que vão afetar os tribunais de contas. E também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe também novos parâmetros que serão importantes para que ocorram mudanças no âmbito dos tribunais de contas. E, falando um pouquinho da história dos tribunais de contas, então, principalmente antes da Constituição de 1988, os autores vão afirmar
que os tribunais de contas eles surgem na passagem do Império para a República, né? E ficam sujeitos à interferência do Executivo. Quer dizer, antes, né, da Constituição de 88, o que marcava os tribunais de conta era uma constante interferência do poder executivo no âmbito dos tribunais, principalmente em períodos autoritários. Aqui no caso de 37 a 45, que é o chamado Estado Novo, e de 64 a 85, período da chamada ditadura militar. No entanto, os ministros dos tribunais de conta sempre tiveram a garantia de inamovibilidade de seus membros, mesmo nos períodos autoritários, ou seja, eles conservaram sempre essa garantia de não poderem ser transferidos, né, para outros órgãos. Além disso, após 1946, instituiu-se, aí a partir da Constituição de 1946, idade mínima para se tornar conselheiro dos tribunais de contas, que foi, aqui no caso, de 35 anos, e também gozo pleno dos direitos políticos para ser membro dos tribunais de contas. No entanto, só em 1967 se instituiu a exigência de conhecimentos específicos, né, de conhecimentos específicos jurídicos, financeiros ou na área de administração pública para ser membro dos tribunais de contas. Na página 747 do texto, os autores produzem um quadro que detalha bem essas mudanças que vão ocorrer no âmbito dos tribunais de contas ao longo do tempo. Eu vou parar por aqui, nessa primeira parte. Depois, na segunda parte da aula, pretendo apresentar para você as transformações que ocorrem nos tribunais de contas a partir da Constituição de 1988.